suposta compra de joias. Então, é mais um item, né, Clarissa? Já tinha um item sensível, esse lance que ele justifica, que foi empréstimo, que já pagou, mas já é uma situação sensível. Agora, essa questão das joias, que acaba gerando, lógico, imagino, e aí quero te ouvir, um desconforto gigantesco dentro do partido com relação ao ex-chefe de gabinete de Lula, que tinha uma relação, ou ainda tem, não sei, de muita confiança. Como é que fica tudo isso? Bom dia Clarissa, para você. Bem-vinda, Elisa. bom dia. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui hoje. Elisa, a gente acompanhou ao longo das últimas semanas, diante aí do noticiário relacionado a Roberta Luxinger, muitas manifestações de líderes petistas e do próprio presidente Lula apontando ali algum tipo de defesa do Marcola, que era chefe de gabinete do presidente da República. E qual que é todo o fundamento dessa linha de defesa? O de que, de fato, Marcola errou, tem alegado aos seus pares que ele pediu um empréstimo para Roberta Luxinger, um empréstimo que naturalmente, pela argumentação dele, teria vindo por conta de um aperto financeiro, só que quando a gente bota a joia nessa história, é claro que o discurso fica comprometido. Né, Elisa? Uma coisa é o ex-assessor do presidente da República tentar argumentar que ele passou por uma dificuldade financeira, que ele era muito amigo de Roberta Luxinger e que ela lhe ofereceu ajuda e ele aceitou e depois quitou esse empréstimo. Agora, quem está em aperto financeiro recebe em joia? Então, é um argumento que, obviamente, pega de um jeito muito pesado nos bastidores ali do partido. Conversei com líderes do PT ontem e eu senti um desconforto muito grande em relação a esse elemento. E uma dessas pessoas, inclusive, destacou, poxa, a gente passou tanto tempo batendo em joia de Bolsonaro e agora a gente vai ter joia nessa equação? Era tudo o que o presidente da República não precisava ver acontecer neste momento. Essa informação das joias, né, ela está na troca de mensagens identificada pela Polícia Federal, inclusive já estava até numa reportagem do Eli Jonas de ontem, salvo engano, acho que o Eli Jonas pode aprofundar um pouco melhor para a gente, mas consta dessa troca de mensagens, claro que a gente recebe informações muito picadas a respeito dessa investigação e a gente precisa aguardar o andamento da averiguação dos órgãos ligados a esse trabalho, a Polícia Federal em especial, para ver para onde isso caminha. Mas do ponto de vista político, é obviamente algo muito desconfortável para o presidente da República ter que lidar neste momento. Só recapitulando, para quem não se lembra, o presidente Lula fez ele individualmente uma defesa do Marcola durante uma reunião com alguns integrantes da base aliada, mais especificamente representantes de partidos como o PSOL, a Rede, em que ele manifestou ali, olha, não, tentou minimizar um pouco o tamanho do estrago, embora as informações de bastidores que eu já trouxe aqui para vocês apontam que o presidente da República sabia, sim, com antecedência desse episódio, que ele teria sido alertado antes do afastamento de Marcola da campanha presidencial e que esse movimento de transferência dele da chefia de gabinete do Palácio do Planalto para a campanha já teria a ver com essa decisão. E o presidente, na avaliação de alguns interlocutores muito próximos que conversaram comigo, teria minimizado a importância desse noticiário envolvendo Marcola e o risco que estava sendo imposto à campanha. Então, quando a gente traz essa informação sobre joias envolvidas na equação, naturalmente, essa turma que já estava preocupada dentro da campanha petista acende ali um alerta maior ainda de enxergar, é claro, o risco de algum tipo de comprometimento do ponto de vista de discurso eleitoral. Claro que sempre tem a vantagem de olhar para o campo adversário. Então, ninguém aí vai querer mexer com o assunto de joia na eleição, porque afinal de contas, se Flávio Bolsonaro trouxer joia para a conversa, muito possivelmente ele toma uma invertida por causa das joias do pai dele, que por mais que seja um caso que não tenha avançado para algum tipo de comprometimento ali do ex-presidente da República, teve uma repercussão política muito grande, mexe muito com o ideário popular, mas sempre pode aparecer, por exemplo, no discurso de outros adversários.
Então, é um elemento, um ingrediente que a campanha do presidente Lula determinantemente não precisava ter neste momento. E esse tipo de tempero, Clarissa, no momento eleitoral, mesmo que tenha as informações, tem ali as apurações que vão caminhando para... Porque Marcola estava procurando joias para dar de presente no Dia das Mães, lá em 2024, e aí era apenas uma ajuda. Mas por que, Roberta? E por que exatamente naquele tempo, neste valor e exatamente uma conexão com quem era chefe de gabinete? Independentemente da Roberta, da não Roberta, quem que está passando por uma dificuldade financeira que pede centenas de milhares de reais emprestados que dá joia de presente para a mãe? Né, de diamante. Você dá uma joia de diamante para sua mãe se você está passando por um aperto financeiro. Quanto custa um colar de diamantes? Quanto custa um brinco de diamantes? Né? A gente está falando de dezenas e dezenas e dezenas de milhares de reais. Quem está passando por uma dificuldade financeira dá joia de presente? Para a mãe no Dia das Mães, ou para a mulher no Dia das Mães, ou em qualquer data comemorativa? Eu não sei, eu em momentos de aperto financeiro não dou joia para ninguém não. E nem recebo. Clarissa Oliveira, trazendo aqui, portanto, essa análise, esse olhar em relação ao caso que envolve o ex-chefe de gabinete de Lula, que já tinha a condição ali do assunto sensível, do empréstimo. Agora aparecem as joias a serem explicadas. Clarissa, já a gente conversa novamente, hein?